Essa noite eu quero pregar, irmãos, sobre o poder de você visualizar aquilo que você almeja, o que você deseja, amém? Sabemos, como a missionária falou, como cristão devemos andar na palavra, dar bons testemunhos, ser um cristão que agrada a Deus, que busca o Senhor. Mas nessa noite eu quero também complementar com a palavra de fé ao teu coração. Então, Atos 9, versículo de número 10 a seguir. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. A primeira pergunta para você é: se o Senhor aparecer a você, qual é a sua resposta? A Bíblia fala que Samuel falou ao Senhor: Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Deus espera isso de mim, de você. Isaías falou ao Senhor: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Há uma missão a ser cumprida, há um chamado na sua vida. Deus espera a sua resposta. Ele chamou Ananias, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. E ele, estando orando, em uma visão viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe pôs as mãos para que recuperasse a vista. Glória a Deus. Deus, fale conosco de uma forma especial e grande, em nome de Jesus. Todo impedimento levado quebrado, em nome de Jesus. Pode sentar. Amados, o adversário ele vai fazer de tudo para que você pare, para que a obra de Deus não se cumpra na sua vida. Ele vai querer te frustrar, te parar. Mas a primeira coisa que Deus ele fez na vida de Paulo, e faz na minha vida e faz na sua, é falar qual é o seu chamado, e falar qual é o propósito que ele tem na sua vida. Ele se revela a você e fala: olha, é isso que eu espero de você. A Bíblia fala que Deus disse para Ananias: esse para mim é um vaso escolhido, um instrumento nas minhas mãos. Diga para o seu irmão que está te falando assim: você é um vaso escolhido, um instrumento nas mãos do Senhor. Então Deus ele mostra, irmãos. A Bíblia fala em Efésios 4, versículo 11, que a uns Deus chamou para apóstolos, profetas, mestres, amém, irmãos? Evangelistas, pastores. Em determinado momento a pessoa vai chegar um profeta, ou o Espírito Santo vai falar com você. Qual é o seu chamado? O que ele espera de você? Há uns 6 anos atrás, que agora vamos fazer 5 anos agora, a Senade, eu estava sentado em casa e eu tive uma visão. E na visão eu vi uma igreja bem grande, e eu sentado no altar, e as coisas tudo funcionando, o culto funcionando, Deus operando maravilhas, Deus abençoando. Aí chegava uma pessoa, como a missionária Tina chegou assim, falou no meu ouvido e pediu uma orientação. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: olha aí, ó, esse é o rebanho que eu tenho para você. Então isso antes mesmo da Senade abrir, irmãos. Então Deus ele abre a sua visão mostrando o que Ele quer com você. Agora Deus espera que você diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser um canal para essa geração. Em Atos 9, eis que o Senhor apareceu a Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele era uma pessoa religiosa, mas não conhecia Deus. Sabemos que nós conhecemos a Deus através das Escrituras. E a Bíblia fala que ele ficou sem enxergar. Caiu como se fossem umas escamas, irmãos, nos olhos dele, e ele não viu mais nada. E aí ele foi levado a essa rua chamada Direita, na casa de Judas, e ficou lá 3 dias e 3 noites em oração, clamando a Deus, pedindo a direção do Senhor. E aí vem agora Deus e fala com Ananias: olha, Deus mostrou numa visão você entrando. Eu mostrei, tem um homem chamado Saulo, em uma visão eu mostrei você entrando lá e impondo as mãos.
E a Bíblia fala, irmãos, que tudo isso aconteceu. Diga para o seu irmão assim: quando Deus fala, Ele cumpre. Deus, Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala, irmãos. Quando Ele fala, Ele cumpre. E quando colocou as mãos sobre ele, como o Senhor ordenou, eis que as escamas saíram e Saulo foi cheio do Espírito Santo. Escute o que Deus está dizendo para você. Deus quer te encher do Espírito Santo. Amém? Deus quer te encher da unção, da presença dele. Então qual é a primeira coisa que Deus faz? Ele abre os nossos olhos espirituais para ver e entender qual é o nosso chamado. Uns Deus chama na área do louvor, outros na área da palavra, outros na área do ensinamento. Cada um tem um chamado. E Deus agora quer investir no seu chamado, para que você seja capacitado e aperfeiçoado para toda boa obra. Amém, irmãos? A Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16 que o homem de Deus, ele é aperfeiçoado para toda boa obra. Deus está te aperfeiçoando para a glória de Jesus. Então Deus, ele mostra quando em Êxodo 25 o Senhor falou para Moisés construir um tabernáculo. Deus mostrou o tabernáculo para Moisés. Deus deu para Moisés antes, para ele entender. E aí ele fez conforme a visão que Deus tinha. Antes do povo sair para a terra prometida, Deus mostrou para eles a terra como era. Deus falou primeiro, depois mostrou. Então tudo isso Deus faz, irmãos, para você se apossar daquilo que é seu, primeiramente espiritualmente. Amém, irmãos? E pastor, e as outras bênçãos, pastor, na nossa vida? E já uma casa, um carro, a libertação de um familiar meu, como é que eu devo agir para que essa pessoa venha ser abençoado, eu venha receber a minha vitória, eu venha receber a minha bênção? Como é que eu faço, pastor? Glória a Deus, tu és maravilhoso. Você deve orar. Abra aí em Hebreus capítulo 11. Eu estou citando aqui, irmãos, de forma aleatória, mas qual é a bênção que você quer de Deus? Você tem que saber, porque todas as vezes que as pessoas chegavam diante de Jesus, Jesus perguntava: o que tu queres que eu te faça? Olha, irmãos, o que Deus está falando. Eu tinha que primeiro chegar para Jesus e falar: Senhor, eu quero isso. Essa era a pergunta. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero que o Senhor me limpe dessa lepra. O Senhor seja feita conforme a sua fé. Diga para o seu irmão assim: a fé é sua. E Deus está acrescentando ela hoje. Amém? Que igreja, ao Senhor com as palmas. Olha o que a Bíblia fala aqui, irmãos. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então você espera uma coisa que você já sabe, amém, irmãos? Uma coisa que você quer. Deus, eu quero fazer essa faculdade. Deus, eu quero, Senhor, para essa porta de emprego. Deus, eu quero, vou dar uns para as irmãs aqui, eu quero esse móvel, Senhor. Eu quero, Senhor, para a minha casa desse jeito, a minha cozinha desse jeito. Você tem que sonhar e visualizar na sua mente aquilo que você quer. Porque existe a vontade e o querer de Deus em relação à obra na sua vida, a missão, mas existe o Deus como Pai, Ele te agradar, irmãos. Ele quer te agradar. Mateus capítulo 7, a Bíblia fala, irmãos, versículo 7: se o filho pedir pão, pedir dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então você está clamando a um Deus que pode, um Deus que quer te abençoar. Muita gente perde a vitória, sabe como? Pensando assim: será que Deus quer me abençoar? Nesse mesmo texto ele fala, a Bíblia fala bem assim: olha, se o filho pedir pão, o pai não dá uma pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar uma serpente. Se vós que sois maus, a natureza humana má, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bênçãos aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Ele é, o relacionamento que você tem que ter com Deus é de filho e de pai. Eu não estou chegando diante só do meu Deus, eu estou chegando diante do meu Pai. Meu Pai me ama a ponto de entregar o único filho para morrer na cruz em meu lugar.
E como é que eu recebo a vitória, pastor? Através da oração do nome de Jesus. E aí a missionária falou, a revelação cumpriu, mas foi Deus. Mas se ela chegar assim, ó, até diante de Deus, falar, Deus, eu vim aqui orar em nome do pastor Marcelo, ela não recebe a vitória. Porque o nome é o nome de quem, irmãos? De Jesus. Agora, quando nós não recebemos, irmãos, quando nós pedimos, como diz lá em Tiago, quando é para gastar nos nossos deleites, presta atenção, se eu peço, se é para prejudicar outra pessoa, Deus não vai me dar. Se é para me afastar de Deus, Deus não vai me dar. Presta atenção, não é que Deus é contra você prosperar, não. Ah, pastor, tem gente que faz para pastor, tem gente que se prosperar afasta de Deus. Não estamos, mas Deus, ele sabe onde está nosso coração. Onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então, Deus está dizendo para você, olha, se aquilo que você quer não glorifica a Deus, é para prejudicar outra pessoa. Tem gente que faz assim, ah, Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, quero te pedir que as portas fechem para fulano, ou que o fulano tem um acidente. Tem gente que faz isso, irmãos. Há uns anos atrás, tinha uma mulher que vinha na igreja e ela ia na cartomante. Ela vinha na igreja e quando chegava na cartomante, ela ia lá para a cartomante ler a mão. Então tudo aquilo que você pede que não é para a glória de Deus, Deus não vai te dar. Pastor, como é que eu sei que se é para a glória de Deus? Está nas escrituras? Glorifica a Deus, exalta o Senhor, Deus vai me dar. Amém, irmãos? Então eu tenho que aproximar como? Hebreus 11, versículo 6. Ó, a Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, irmãos, tem que crer que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra galardão significa recompensa. Mas sabe o que acontece, irmãos? O diabo, ele vai colocar no teu coração para você se sentir indigna. Presta atenção. Tem gente que está aqui, que você quando vai pedir, você se sente, sabe como? Não merecedor. Vou dizer para você, ninguém é merecedor por si próprio. Nós não éramos nem merecedores de chegar diante do Senhor, irmãos. Mas Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele intercede por você. Ele faz você orar a Deus. E Deus, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, Ele te aceita, recebe a sua oração e te concede a bênção. Lembra de Ana, irmãos, quando foi ao templo? Ana ouviu o sacerdote bem assim, vai em paz, que o Deus de paz te conceda a vitória que você espera. Ela só abria a boca, mas não saía uma palavra da boca dela, mas ela orava com o coração e com fé. Tem hora que é necessário Deus trabalhar dentro da minha fé, para que eu venha receber a minha vitória. Por quê, irmãos? Porque na oração que você faz por alguém, eu vou orar por alguém, a fé da pessoa tem que estar ativa. Por isso Jesus sentava nas multidões e começava a ensinar, até o ponto das pessoas receberem a palavra do Senhor. Sabia que o momento que mais o diabo ele tenta te atrapalhar é na hora da palavra, para você não ouvir. Antigamente caía demônio, irmãos, manifestado, as pessoas ficavam manifestadas e o diabo fazia zoada, para atrapalhar o culto na hora da palavra. Porque todas as vezes que Jesus ele fala ao teu coração, você é mudado. Todas as vezes que Jesus fala ao teu coração, a sua fé é diferente. Quando você entende que é a voz do Senhor, você sai impactado, irmãos. Por isso é necessário ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós morremos, irmãos. Mas eu quero dizer para você que o andar com Deus não é só andar de um relacionamento de eu pedir para o meu pai e ele me dá, não. Deus quer que eu venha ser amigo de Jesus, que eu venha conhecer a Jesus, que eu venha andar com Jesus, se envolver com Ele, em oração, como a missionária falou, na adoração, amém, irmãos? Agradando a Ele, vivendo a vida que agrada o Senhor. Mas Ele, como Pai, Ele quer me abençoar. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Digo para você mesmo assim, tem recompensa para mim nessa noite. Quem crê, exalta o Senhor com as palmas. Para os irmãos entenderem, irmãos, a mulher do fluxo de sangue tinha uma multidão que apertava Jesus. Preste atenção, uma multidão
Todo mundo tocou em Jesus. Jesus falou assim: alguém me tocou. Aí disseram assim, Jesus falou, alguém me tocou. Pedro falou: mestre, mas a multidão te aperta. Olha o segredo da vitória, irmãos. A multidão te aperta. Aí tu dizes: alguém me tocou. O Senhor falou: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. O seu louvor, a sua adoração, a sua oração é um tocar em Deus. Mas para eu tocar com fé, eu preciso ouvir Deus. Lembro de muitos anos atrás, eu precisava de uma resposta de Deus em uma decisão que eu ia tomar. E aí eu cheguei num culto, conversei com o meu pastor. Eu falei: pastor, eu preciso de uma decisão. E aí, depois de mais de 17 anos atrás, ele falou assim para mim assim: olha, vamos deixar primeiro acontecer o culto, para no final Deus falar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando tem o louvor, a sua adoração, quando você é ministrado, o céu abre. Você fica sensível à voz do Espírito Santo. Você começa a agarrar aquilo que é seu. Aquela mulher falou assim: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, serei sarado. 12 anos de sofrimento. Eu estava assistindo esse desenho hoje, que é os desenhos bíblicos, né? No YouTube hoje. Estava vendo. Interessante que, como você imagina, ela gastou tudo com os médicos, mas ela foi no médico dos médicos. Eu não sei até quando você tem lutado, você tem batalhado, mas o médico dos médicos, o Senhor dos senhores está aqui. O Rei dos reis está aqui para te dar a vitória. Quem crê, exalta o Senhor com as palmas. Então eu adoro, irmãos, eu sou ministrado. E aí eu oro no nome de Jesus, visualizando a bênção. O que tu queres que eu te faça? É a pergunta que Deus te faz nessa noite. O que você quer que Deus te faça? Qual é o seu pedido? E aí eu digo assim, irmãos, seja específico com Deus. Seja específico. Deus, é isso que eu quero, é dessa maneira, é assim, Senhor. Deus, eu quero casar assim, então o varão tem que ser assim, dessa maneira. Não pode ser careca igual o pastor. Amém, irmãos? Não pode. Eu quero dessa altura, não quero alto demais, não quero baixinho demais, né, irmãos? Fazer nem na altura certa. Amém, irmãos? Então você vai clamar diante de Deus. É isso que eu quero, Deus. Você tem que chegar com fé, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai orar e não vai receber. Porque Jesus não pôde fazer muitos milagres, irmão Mike. Sabe por quê? Em Jerusalém, por causa de incredulidade. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso confiar. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você sabe o que faz você crer, irmãos? É quando você começa a lembrar do que Deus fez antes. Davi, ele já tinha na mente que ele ia derrotar quem? O gigante, irmãos. Ainda hoje, Deus trará a vitória para Israel. E eis que eu derrubarei esse gigante. Ele tinha essa convicção na mente. Mas ele disse para o rei Saul: olha, Saul falou assim: você não pode batalhar. Ele falou assim: olha, eu posso, porque eu enfrentei o leão e o urso, e Deus vai me colocar também a vitória sobre esse gigante. Amém, irmãos? Até em relação ao chamado de Davi, sabe o que Davi fez, irmãos? Deus mostrou para Davi, Deus primeiramente fez Davi ter acesso ao palácio. Davi foi ungido ao rei, ele teve acesso ali ao palácio, para depois ele ver qual era, irmãos, o trono que ele ia assumir, como é que era tudo. Deus te mostra antes, para você viver. Amém, irmãos? Deus está mostrando, irmãos, para você agora o que você vai viver daqui a pouco, porque vai chegar a tua vitória. Amém, irmãos? Deus é aquela a porta de trabalho, então eu já vejo a vitória. Eu já vejo a vitória. Eu já vejo e já tomo posse. Eu estava assistindo um filme, irmãos, se você não assistiu, tem no YouTube, você assiste, Desafiando o Gigante. Pensa num filme maravilhoso, irmãos, cristão. Onde um técnico que estava dando tudo errado, irmãos,
ele teve uma visão de como Deus ia fazer. Deus vai mostrar para você que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Outra coisa que Deus manda ministrar para você, irmãos, olha, presta atenção. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que você pensa de você mesmo. Você é o que Jesus diz que você é. O que a palavra diz que você é. Amém, irmãos? Tem hora que você olha para você, você não sabe o potencial que tem dentro de você. Você não sabe o quanto Deus Ele age na sua vida e quer agir muito mais. Porque Deus te chamou, meu amado, como vencedor. Por isso o Senhor falou para Gideão: ó Gideão, eu vou te dar a vitória. O Senhor é contigo, homem valente. Mas se o Senhor é conosco, por que não sobreveio todo esse mal? Mas o Senhor mostrou. Sabe quando Deus quis mostrar para Gideão que a vitória era dele, irmãos? Deus mostrou para Gideão levando o arraial dos midianitas. Deus falou assim: desce lá agora e veja o que está acontecendo. Dois homens, irmãos, quando um estava contando o sonho para o outro e falou: olha, eu vejo um pão tostado, eu vejo assim, assim, assim. E o outro trouxe interpretação falando assim: olha, esse aí não é Gideão que Deus deu vitória? Tem hora que, presta atenção, irmãos, tem hora que Deus vai usar a boca do ímpio para falar ao teu coração que você é mais que vencedor. Eu lembro há muitos anos atrás, irmãos, Deus falou numa madrugada comigo forte. Aí Deus, eu assisti Nery Soares, liguei na madrugada, assisti Nery Soares, Deus falou a mesma coisa, com a mesma frase. Sabe escrever um texto assim, da mesma forma que Deus tinha falado comigo, Deus falou através do missionário Nery Soares. E eu falei: Deus, eu não posso. Aí Deus falou assim: eu vou falar de novo. E tal que Deus fala 1, 2, 3, porque parece que a gente não acorda. Aí eu estou andando, irmãos, eu parei de frente, se eu minha terra partiu para a eternidade. Eu parei de frente de um homem que só andava bêbado. E ele falou assim: pastor, tem hora que Deus faz assim, tem hora que Deus age assim, tem hora que é assim. Foi falando da mesma forma que Deus falou para mim, que usou missionário, e agora está usando a boca de um bêbado, para Deus mostrar que Ele era comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não formos ministrados, nós paramos. Eu preciso ser ministrado a cada dia. Deus está falando com você, Ele vai abrir os teus olhos. Maior aquele que está com você do que está no mundo. Deus já te deu vitória para a glória de Jesus. A terra prometida já é nossa, irmãos. Já veja já a conversão. Já veja já a tua vitória. Você com a chave da tua vitória. A bênção chegando, a porta abrindo, a vitória chegando, a perseguição caindo por terra. Porque maior é o teu Deus. Maior é o teu Deus para te dar vitória. Maior é o teu Deus para te honrar. Deus está falando para você: você não vai morrer na prova. Deus vai fazer você dar volta por cima. Deus vai mostrar que Ele é contigo. Ele vai glorificar o nome dEle. Ele vai agradar o teu coração. Deleita-te no Senhor e considerar os desejos do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Davi teve um desejo de construir um templo. Um templo, irmãos, para Deus. Ele não construiu, mas Deus falou assim: olha, aquilo que está no teu coração me agradou. Está entendendo, irmãos? Deus está te dando sonhos nessa noite. Gênesis 28, irmãos. Agora um homem fugindo de um irmão, porque tinha trapaceado o irmão. Ele chega, pega uma pedra, faz de travesseiro. De travesseiro. A mulher falou de não é travesseiro, é travesseiro. Lembrei hoje. Aí resultado, colocou. Aí, irmão, só abriu um parênteses, ela fez um chá ontem. Meu Deus do céu, que chá maravilhoso. Vou dizer para você, viu? Fiquei apaixonado 2 vezes, porque foi 2 chás. Chá de maracujá e um chá de abacaxi. Pode fazer, pede o que você quiser, que eu vou pedir para Deus. Aprende, viu, Vanessa? O que você quer? Pode falar que eu vou pedir para Deus. Mas resultado, irmãos, o que aconteceu? Ele dormiu e ele teve um sonho. Diga para o seu irmão assim: Deus fala também através de sonhos. Olhe para cá, não despreze os sonhos
Existem sonhos, irmãos, acordados. Quem não já fez isso? Eu já fiz muitas vezes, já está andando na rua e sonhando. Eita, vai ser pensando, sonhando. É bom sonhar acordado, né, irmãos? Se acontecesse isso. Talvez você não pensou nisso, mas eu, quando era menino, eu falava assim: se eu achasse agora um dinheiro no chão. Que já aconteceu isso? Até hoje. Se eu achasse agora uma mala de dinheiro. Não é assim, irmãos? A gente sonha acordado. Agora existe o sonho, irmãos, que é aquele que Deus dá, que Deus fala. Eis que esse homem era Jacó, irmãos. Ele teve um sonho de uma escada. A escada vinha, irmãos, ia até o céu. E aí ia anjos subindo e descendo. E ele ouviu uma voz dizendo assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Não era o Deus dele, não era o Deus de Jacó. O que isso indica, irmãos? Que Deus quer ter um relacionamento conosco. Existe um relacionamento que Deus quer conosco. Meu pai é cristão, meu avô é cristão, mas Deus quer que você seja. Amém? Resultado, o que aconteceu, irmãos? Ele ouviu uma voz dizendo: olha, eis que a sua descendência será como a areia do deserto. E falou as mesmas coisas que falou para o pai, falou para o avô, e agora está falando para ele, para que a promessa viesse a se cumprir. Resultado, irmãos, quando ele acordou, ele fez um voto com Deus. Ele falou: Deus, se tu me deres pão para comer, me deres veste para vestir, e for comigo nessa viagem, me abençoar, Senhor Pai, na volta, tu serás o meu Deus. Sabe qual é o segredo, irmãos, que Deus ele chama tanto? Porque primeiramente ele entregou o filho dele na cruz do Calvário, e que você disse assim: ó, Senhor, hoje eu te sirvo, hoje a minha vida é sua, hoje os meus planos é seu. Você cuida, irmãos. Quem é mãe aqui sabe, irmãos. Aqui tem duas criancinhas pequenininhas, um mais um ali atrás andando. A mãe tem um zelo, uma preocupação. Eu vi um vídeo ontem de um gavião vindo, irmãos, para pegar ali os pintinhos, e a galinha estava bem ali. A galinha foi feroz em cima do gavião, irmãos. A galinha voou mais ou menos isso aqui, batendo asa aqui assim. Se ela pudesse voar, ela tinha ido em cima, indo atrás, porque ela estava protegendo. Se você entende isso, a Bíblia fala assim: olha, que o amor de mãe é o amor mais forte que tem, é o elo mais forte. Se uma mãe que amamentou, primeiramente gerou, depois amamentou, segurou no colo, se ela abandonar de maneira nenhuma, o Senhor não abandona. Há uma aliança, irmãos. Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor, através dos cravos na cruz do Calvário. Deus está falando para você, Ele tem compromisso contigo. Porque um dia você diz: Senhor, a partir de agora, Senhor Pai, eu te sirvo. Deus está dizendo para você: nada vai te faltar, amém, irmãos? Você pode passar por luta, mas Deus vai te honrar. Deus vai estar com você. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te prosperar. Deus vai te curar. Deus vai abrir porta. Deus vai te honrar, porque Ele é fiel. Quem crê, exalta o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Agora eu finalizo, irmãos. Sabe que Deus ele fala conosco constantemente para mostrar quem nós somos. Deus fala conosco, irmãos, para abrir os nossos olhos, como no caminho de Emaús, mostrando que Ele está do nosso lado. Sabe que Deus usa pessoas, irmãos? Deus está regando ali o som. José, ele ouviu a Deus através de 2 sonhos, e Deus foi regando, até que chegou o dia que cumpriu. Vai chegar o dia que vai cumprir, para a glória de Jesus. Isso é de um plano grande. Mas no percurso, irmãos, qualquer coisa que eu precisar, eu posso chegar diante de Deus, no nome de Jesus, e vou receber. Amém, irmãos? Vou receber. Quantas vezes, irmãos, eu já cheguei, eu estava assim, com contas para pagar, e eu falei: Senhor, se o Senhor não está com providência, eu não vou ter condição. Daqui a pouco, irmãos, pessoas que eu nem conheço,
Teve um dia que chegou parando um caminhoneiro, irmãos, na porta lá de casa, e falou assim: olha, eu trouxe aqui um dinheiro que Deus mandou. É Deus cuidando, irmãos. Muitas vezes, irmãos, eu estava aqui assim, ó, estava deitado assim, me deu vontade de comer algo. Eu só falei com Deus, falei, sempre com vontade de comer algo. Daqui a pouco alguém ligou e falou: pastor, eu fiz aqui algo, eu lembrei do Senhor. Deus, irmãos, muitas coisas que eu estava lembrando, vitórias que Deus me deu, que eu pensei e pedi a Deus e Deus me deu. Deus não te desampara. Mas sabe o que Deus está falando para você, irmãos? Ele está te chamando para um relacionamento. Ele te ama, Ele te abençoa, Ele está cuidando de você. E sabe o que Deus vai dizer para você? Que você é como aquele leproso, os 10 leprosos que foi curado. Você é aquele que voltou. Amém? Você é importante. Você é importante por Ele. Aleluia, Pai, glória a Deus. Deus me livrou do leão e do urso, e me livrou do gigante. Eu tenho um testemunho para contar. Diga assim, bate sobre ele, diga: eu tenho um testemunho para contar. Eu tenho um testemunho para contar. O que aconteceu com Saulo? Saulo virou Paulo, e ele falou no final da carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, irmãos? Deus foi com ele em todas as batalhas que Paulo teve. Deus fez coisas extraordinárias em Atos 19, através das mãos de Saulo, que depois virou Paulo. Ganhou uma multidão para o Senhor. Eu queria que você entendesse: há pequenas bênçãos, há grandes vitórias aos nossos olhos, porque para Deus tudo é pequeno. E há uma missão. Há uma missão. Talvez a pessoa que Deus te colocou do lado no seu trabalho, ou na sua rua, ou um amigo, é uma pessoa que você está cuidando, falando de Jesus. Você falando do amor dele, esse amor que eu e você já receberam. Esse Pai que nos ama, nos convida a chamar pessoas para fazer uma aliança e receber Ele como Salvador. Para quê, pastor? Para que eles venham receber a Jesus e venham ser cuidados por Deus. Sabendo, irmãos, sabe o que, irmãos? João 14, primeiro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ó, o céu, irmãos. A maior bênção que vai se revelar para mim e para você, e que Deus quer que venhamos convidar pessoas, que não se compara a nada aqui, irmãos, que conseguimos conquistar. Nada, é o céu. Amém, irmãos? É o céu, irmãos. É estarmos lá com o Senhor eternamente. Tudo aqui é passageiro. Vitória é passageira. Você compra algo, daqui a pouco a felicidade é momentânea. Isso é mais importante você ter. Mas saber, irmãos, que estamos no céu, que temos o céu porque alguém morreu por nós. Amém, irmãos? E aí Atos 16:31 fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem falou isso foi Paulo. Paulo adorou em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às chicotadas. Paulo foi perseguido, foi açoitado. Paulo pregou a palavra em tempo e fora de tempo, irmãos. E Deus foi com Paulo. Um dia Paulo passou por um naufrágio, irmãos. O que aconteceu, irmãos? Nenhum que estava no barco se perdeu. Amém, irmãos? O Senhor apareceu a Paulo na madrugada e falou para ele: ó, nenhum que está no barco vai se perder. Deus está falando para você: olha, aqueles que estão perto de você não vão se perder, porque Deus tem uma aliança com você e você tem uma palavra de vida. Abre a boca e fale. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e libere palavra de vitória, porque há uma palavra de bênção através de você. Amém? Há uma palavra de cura, há uma palavra de restauração, há uma palavra de milagre através de você. Deus está falando assim: Ele te chamou para impactar outras vidas. Ele vai te honrar, vai te abençoar, mas Ele te chamou para mostrar o reino de Deus, o quanto Jesus sofreu na cruz para te salvar. Amém? O quanto Ele sofreu por você e sofreu por essa pessoa que está lá fora. Paulo falou assim: eu preguei o Evangelho em tempo e fora de tempo, e de todas as lutas ainda tenho um cuidado que vem sobre mim, sobre a igreja. Depois você lê 2 Coríntios capítulo 11, é tremendo demais, irmãos. O cuidado sobre a igreja do Senhor. Ele zelava sobre a igreja, porque Deus tinha uma missão. Um dia, missionário, vamos chegar até Jesus e vamos apresentar o que nós fizemos para Ele, as almas que nós ganhamos.
o nosso trabalho. E o Senhor vai dizer assim: serva boa e fiel, está aqui sua recompensa. Amém, irmãos? Tem vitória aqui, diga assim: tem vitória aqui e tem vitória no céu. Tem vitória aqui e tem vitória no céu. Quem crê, exalta o Senhor com as palmas. Vou orar, pastor. Eu tenho que ter clareza do que eu quero. Eu tenho que visualizar minha bênção. E depois que eu pedi, fazer o quê? Começa a agradecer o centurião. Agradece. Obrigado, Senhor Jesus, pela vitória. Porque se eu chegar aqui para a Júlia e falar: Júlia, eu vou te dar agora um carro. Aí eu sou um bilionário. O que Júlia vai dizer? Oh Deus, obrigado. Deus usou alguém assim? Ela vai estar acreditando. Amém? Prepara, Júlia. Se a gente ficar bilionário, bilionário não. Deixa Deus nos abençoar. Você vai abençoar. Você vai estar dirigindo. Mas aí, irmãos, o que acontece? Ela vai agradecer. Então que pessoas fazem promessa para a gente, né, irmão? A gente não confia que Deus vai abençoar. Por que nosso Deus não faz assim? Devemos crer em Deus, irmãos. Para crermos, vamos dizer no coração: Senhor, fale comigo, Senhor. Fale no meu coração, porque eu creio que algum milagre vai acontecer. A vitória é aqui na terra e também há no céu para a tua vida. A vitória para a tua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você vai orar agora, glória a Deus, e vai visualizar o que você quer. Você vai visualizar e vai clamar a Deus nesse momento, e Deus vai dar vitória. Pastor, é isso que eu quero, pastor. É essa a bênção que eu quero. Eu não saio sem minha vitória. Já começa a preparar o culto de ação de graças. Glória a Deus pela tua vitória, pela quitação das dívidas, por aquilo que Deus já fez. Começa já a declarar: Deus, muito obrigado, Jesus. Senhor, Pai, nesta hora eu quero apresentar, Senhor, Pai, essa pessoa que está na internet, quem está aqui nessa noite. Essa palavra foi para falar com ele, com ela, Pai. Abençoe, Senhor, Pai, derramando da bênção e da graça, do milagre, prosperando, Senhor, Pai, abençoando aquilo que ela tem clamado, que ele tem clamado. Talvez aquilo que tem tirado o sono, Pai, tem tirado a paz. Mas nessa noite eu vejo um Deus, Pai, pela fé, resolvendo problemas, fazendo o que nós não podemos fazer. Abre portas, Jesus. Prospera o teu povo, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Muitas vezes, Senhor, Pai, cuidamos daquilo que é seu e o Senhor cuida daquilo que é nosso, Senhor. Muitas vezes fazemos, Senhor, Pai, para o Senhor, Deus, e o Senhor está fazendo infinitamente mais para nós, Senhor. Queremos declarar nossa dependência, Senhor, Pai. Eu te peço, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoe tua filha e teu filho. Eu oro em concordância, Pai. Se é para glorificar a Deus, Deus, eu creio que ela vai receber. Ele vai receber, Senhor. Se é para alegrar o coração dela, Pai, eu sei que ela vai receber, ele também vai receber, Senhor. Porque tu és um Deus maravilhoso, um Pai. O sangue de Jesus nos faz dignos, Senhor, de receber a bênção. O sangue de Jesus nos faz dignos de receber a vitória, Pai. Somos dependentes exclusivamente do Senhor, Pai. Nada vem se do céu não for dado, Senhor. O Senhor nos dá do ar que respiramos. Como a tua filha falou aqui no início, Pai, que o diácono Márcio tem que falar. Falo, Pai. Se já agradecemos a Deus por esse dia, agradecemos pelos livramentos, pelo alimento. Deus, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Mas eu te peço, meu Deus, Pai, honre mais o teu filho, Pai, a tua filha. E que eles criem um relacionamento, Senhor, diário com o Senhor, de intimidade, Pai. Para que eles nunca, Senhor, Pai, Deus, Pai, parem, Senhor, de buscar a Deus. Deus, nos ajuda, Senhor, a estar firmes na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Jesus. Deus, eu creio e já vejo pelos olhos da fé testemunhos sendo contados, Deus. Oh, Jesus, essa é a minha oração. Deus, que todo impedimento, toda obra contrária, toda obra maligna que caia por terra, em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua vitória, receba a tua bênção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Comece a agradecer a Deus pela tua vitória. Agradeça a Deus agora.
Começa a ver na sua mente aí, com os olhos fechados já, você usufruindo, você, aleluia, conquistando, Deus sendo glorificado, você contando um testemunho. Começa a ver agora e agradeça. Aquela mulher, ela agradeceu ali, aleluia, Pai, porque ela viu o toque do Senhor. Não foi só ela que tocou no Senhor, mas o Senhor tocou nela, em o nome de Jesus. Todo mal, toda barreira que bate em retirada e desapareça em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Exalte o Senhor com as palmas. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Deus, tu és maravilhoso, Pai santo, santo, santo e exaltado é o Senhor dos exércitos. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, tu és maravilhoso, Pai santo e exaltado é o Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Pai. Glória, glória a ti, Jesus. Amém, amados? Tem alguém, pastor? Eu entrei aqui sentindo dor e ainda estou sentindo. Eu quero orar por você. Tem alguém que está com oração rápida? Tem alguém sentindo dor aqui nessa noite? Uma pessoa, duas pessoas, mais alguém? 3 pessoas. Glória a Deus. Isso serve para ensinar agora até na oração, irmãos. Orou, já agradeça. Vamos repreender o nome de Jesus. Coloca a mão no coração todos. Deus, toda enfermidade, Senhor, toda dor, toda dificuldade, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra. Todo mal, Senhor, já declaro quebrado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua filha, meu Deus, Pai, venha receber a cura, porque você já levou sobre si todas as doenças dela, e essa não pertence. Que desapareça e não volte mais, em nome de Jesus. Amém? Exalte o Senhor com as palmas. Irmãos, e pelos olhos da fé, já vou finalizar, que eu vou passar para missionários aqui ali. Vamos colocar de pé, nós estamos encerrando. Ela pediu que eu possa, por amor, deixa uns minutos para mim aqui, que eu quero, ainda é 10 para as 8, o celular está adiantado. Vai ter um ensaio aqui com as senhoras, mas eu quero, irmãos, que aconteça na sua vida, como aconteceu para a glória de Jesus. Foi ontem, não foi, irmã Sabrina? Foi na sua casa, não foi ontem? Ontem a Carol, que é a filha da irmã Sabrina, ligou para mim e falou: pastor, vem ungir aqui a bênção, pastor. A gente foi lá, ungiu para a glória de Jesus a moto nova dela, e a gente glorificou, porque Deus abriu porta, irmãos. E ela lembrou do Senhor, sabe o que, irmãos? Ungir para Deus estar guardando e glorificar a Deus. Então já prepare o seu testemunho. Eu vou ter prazer de ir lá de ungir em nome de Jesus, de orar agradecendo a Deus pela vitória, porque a tua vitória, glória a Deus, é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no coração. Deus, muito obrigado, Senhor Pai, por este culto, por essa rica palavra. Deus, nos dê uma noite abençoada, debaixo da cobertura do teu sangue. Cobre os teus filhos, Pai, guardando, Senhor Pai. Deus, na ida e na vinda, dando uma semana, Senhor, de milagres, Deus. Se eles forem, meu Deus, Pai, para a cidade, aqui, em qualquer lugar, guarde eles no campo. Coloque eles por cima e não por baixo, Pai. Deus, por cabeça e não por cauda, Senhor. Como nós pregamos, Senhor Pai, nós cremos num Deus que nos livra e nos abençoa. Toda luta não se compara a um Deus que age por nós. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Estenda as mãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça que é em Cristo Jesus e as duas consolações e comunhão do Espírito Santo seja notado em nossas vidas e em nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. Ele diz: amém.